Olá pessoal, vamos para mais um vídeo do canal. Dessa vez a gente vai fazer a gravação das alterações de usuário. Então naquela tela de usuário que a gente fez, que a gente criou, a gente já fez a rotina para a inclusão do usuário, quando você clica no botão salvar. Agora a gente vai fazer a rotina para salvar as alterações feitas em um usuário que já exista. Então a gente escolheu um usuário, fez alguma alteração e em seguida clicou no botão salvar. Então a gente vai tratar essa questão, tá? Para poder salvar as alterações. Então vai ser uma coisa bem mais rápida do que a da inclusão. Então a gente já pode ir para o código agora. Aqui a gente já está com o código aberto, com o HMG aberto. Vamos fazer aqui a alteração nos seguintes processos. A gente vai ter, deixa eu abrir já o editor de código. Então a gente vai mexer basicamente em três fontes. O que mostra a tela do usuário. Por quê? Esse que mostra a tela do usuário. Aqui a gente fez várias avaliações, né, e colocamos uma série de condições, inclusive para carregar a tela, coisa e tal. Então, aqui na hora que a gente faz essa avaliação do L abrir tela, tal, a gente vai saber se ela vai abrir ou não, e tem aqui onde a gente vai colocar os dados. Então, por exemplo, se a inclusão fosse se a ação for diferente de inclusão, a gente vai ter uma série de informações já colocadas, a gente seta uma série de propriedades. E aqui a gente tem a ação, se a ação for igual a, ou seja, uma alteração, a gente vai ter além dessa mudança do título, a gente vai ter também uma outra propriedade que a gente vai mudar, porque a princípio eu estou colocando como critério para esse sistema que o nome do usuário não é alterado. Você não pode alterar. Se criou um usuário, você não pode alterar mais o nome. Se você precisar criar um novo usuário, se você precisar alterar o nome, você exclui aquele usuário e cria um novo usuário. É porque geralmente nas empresas existe uma política de criação de nome de usuário. Então, você dificilmente vai precisar alterar esse usuário, a menos que seja uma exceção daquela regra, né? E aí, na hora que você fizer a verificação no procedimento anterior à criação do usuário no sistema, você já vai ter feito essa decisão. E o que que é qual propriedade que é? Então a gente vai acertar a propriedade na tela usuário, no nosso ambiente tela usuário, né? Que é o nome da tela. Qual o elemento, qual é o nosso objeto da tela que vai ter a propriedade configurada? O TB nome usuário, que é o text box nome usuário. Tá? Que a gente vai em seguida aqui, vai estar setando um valor. Porém, a gente vai deixar ele marcado com a propriedade read only. A gente vai estar colocando ela como verdadeiro. De tal forma que uma vez que a gente configure, que a gente entre na tela, o text box ele vai estar como cinza, né? Ele não vai estar permitindo alteração. Então você vai abrir o usuário, ele vai preencher os dados e você não vai mais mexer naquele campo. Então vai ficar certinho. A gente poderia fazer a mesma avaliação para o de exclusão, mas não há necessidade, porque na hora de exclusão, na hora de que for fazer a exclusão do usuário, mesmo que a pessoa altere alguma coisa, vai ser ignorado quando a gente for salvar aqui. Aquele usuário está excluído. Então não há necessidade. Mas se você quiser fazer a rigor mesmo a questão, você vai colocar, você pode botar todas essas propriedades para o usuário, de usuário, quando for excluir, né? Colocar eles como read only, para só mostrar realmente na tela. Tá? Não vai ser o caso aqui, mas tudo bem. Nesse caso aqui a gente vai deixar a parte de exclusão
desse jeito mesmo, tá? Não vai ter colocando como read only. Pronto, feito isso, a gente vai mexer no botão salvar. Tá? O que que a gente tem no botão salvar? No botão salvar, assim como a gente fez aqui a parte do incluir usuário, a gente vai ter que fazer a parte de alteração. Então, quando o código do usuário estiver em branco, aí ele vai chamar o incluir usuário. De uma forma semelhante, então vai ter um else, porque ele ou está em branco ou ele está preenchido. Ele vai chamar também uma outra função, ele vai chamar a função que a gente vai criar, a função altera usuário. Tá? Para essa função, a gente vai estar passando, além dos dados, do adados e do acessos, que são as coisas que vão ser gravadas, a gente vai estar passando também o C, código usuário. Por que está passando daqui e não está no adados? Porque a gente não colocou no nosso adados essa informação, tá? É porque ela já está na tela, a gente veio dessa propriedade aqui. Então, daqui de dentro. No adados, você não faz, você está preenchendo o nome do usuário, senha, são essas outras informações aqui que tem. Você não tem o código, porque é desnecessário. Então, aqui a gente passa o código do usuário, o adados e o acessos. Simples, tá? Ah, por enquanto eu vou deixar esse message stop porque a gente ainda tem aqui a parte da exclusão que a gente ainda não fez, tá? Só para identificar quando foi exclusão, a gente tem essa mensagem, tá? E, finalmente, vamos mexer nas funções de usuário em si. A gente vai estar criando agora uma função para incluir o usuário. Deixa eu ver se é só mais isso, é só isso mesmo. Aqui nessa tela do usuário, acho que é só isso. Não tem mais nada, é só essa parte. Inclusive aqui a gente só vai depois acrescentar a execução da rotina de exclusão, que eu não posso colocar agora aqui, senão ele vai dar erro na hora de compilar, porque ela não existe. Então vamos lá, vamos criar a nossa alteração de usuário. Para poder facilitar, agilizar aqui o processo, eu vou pegar e vou copiar de inclusão de usuário, tá? Porque a inclusão de usuário ela é mais completa, ela tem mais itens. Então a gente pode usar ela como base. A gente vai excluir algumas coisas na hora de copiar e colar. Só para agilizar, tá? Porque senão vai ficar um vídeo muito longo e vou ficar digitando cada coisa. Vamos lá, tá aqui, inclusão de usuário, tá aqui, inclui usuário. E aqui vai ser a nossa altera usuário. E como parâmetros a gente acrescentou aqui o C, código usuário. A gente vai precisar das seguintes variáveis. O L resultado, como sempre, o C consulta, o N acessos, o A acessos, esse A resultado a gente não vai precisar porque a gente estava utilizando na rotina de inclusão para saber se o usuário já existia ou não. Tá? E também para obter o número do usuário, o código do usuário. Coisa que a gente não vai precisar agora, porque a gente já tem o código do usuário. E também não vamos colocar o local código usuário porque ele veio como parâmetro. Então, a gente tem só isso daqui e a gente vai ter também o NI, que a gente usa nesses fors aqui. Inclusive no altera, no inclusário também que eu preciso colocar, que eu não coloquei. Que ele é só para ficar declarado, tá? Não é uma coisa que é essencial, mas como a gente está usando aqui no for, a gente, quem gosta de fazer esse tipo de declaração, eu prefiro estar sempre declarando as variáveis usadas. Eu já expliquei no vídeo passado porque que é para a gente não se confundir depois, não botar
variável com duas utilizações, com a gente utilizar uma variável que já existe, coisa e tal, quando você pega uma função muito grande. Então aqui eu vou colocar vou declarar aqui a NI. Não preciso verificar isso do usuário. Podemos, portanto, ir para a gravação dos dados. Deixa eu tirar o AND-IF. Vamos acertar a indentação. Tá? Então, gravando dados. Aqui no gravando dados, a nossa cconsulta vai mudar, né? Que a gente está aqui com o mundo insert, a gente vai fazer um update. Então, update, usuário, que é a tabela de usuário, set. A gente vai setar aqui as seguintes informações. Tá. É um pouco mais chato que não vai ter jeito, vai ter que digitar uma série de coisas. Aqui eu vou colocar cada um. Ó, aqui, ó, nome a gente não vai usar. Deixa eu tirar esse values aqui. O nome a gente não vai usar, porque a gente não vai permitir alterar um nome. Mas a gente vai colocar senha igual. Tá. Eu gosto de manter os códigos assim para facilitar como está fazendo o que eu já fiz ou não. Então, senha igual a dados 2. Tá? Esses auto-preenchimentos que ele faz às vezes é meio chato. Você consulta. Aqui a próxima parte. O próximo vai ser administrador. Igual a dados 3. Aí vem o bloqueado. Igual a dados 4. Igual. E finalmente o excluído. Igual a dados 5. Deixa eu tirar esse insert aqui. Vamos lá. Update set senha, dados 2. Administrador, dados 3. Bloqueado, dados 4. E excluído, dados 5. A gente vai ter agora a condição para conseguir fazer esse comando. Where código usuário igual a o C código usuário, nossa variável código usuário. Então aí ele vai fazer o update desses dados na tabela usuário para aquele código de usuário que a gente tinha definido, certo? Então aqui o MySQL exec, consulta, tudo direitinho. Se ele conseguir fazer, a gente vai ter que fazer agora a correção dos acessos, tá? Aqui, para fazer a correção dos acessos, eu vou fazer a seguinte coisa. Como pode ter alterado um acesso ou outro, ou não ter alterado nenhum, né?
ou ter incluído acesso novo, porque, por exemplo, você pode ter incluído numa versão nova do sistema, ter acrescentado né, mais um acesso, mais uma rotina, né? Então, ter mais acesso do que o que tinha, mais registros na tabela de acessos. Então, o mais prático nesse caso seria fazer um delete from a acesso. Tem gente que prefere pegar e sair varrendo todos os acessos, incluir acessos as rotinas que não existem, alterar as que foram alteradas, mas no meu caso eu acho que é mais fácil fazer assim. Porque isso daqui tudo vai rodar de uma forma muito rápida. Então não há necessidade de ficar fazendo certas. De ficar fazendo um monte de, de verificações, né? Você vai fazer um monte de verificação, você vai acabar demorando mais ainda para rodar a rotina. Ccode usuário. Então aqui a gente vai deletar da tabela acesso todos os acessos dos usuários, daquele usuário específico, né? Nós vai pegar todos os acessos que aquele usuário tem, você vai temporariamente apagar todos esses acessos. Aqui a gente pode usar o L resultado mesmo, não precisa usar a outra, porque aqui é a função de deleção no MySQL exec, tá? Ele vai retornar verdadeiro ou falso, se conseguiu ou não conseguiu fazer aquela execução, aquela rotina. Então aqui ele, executando essa query, ele vai apagar todos os acessos existentes daquele usuário, por um espaço bem curto de tempo, na verdade, tá? Aí ele vai pegar a mesma coisa que ele fez na inclusão, vai pegar todos os acessos novos, aqueles que estão na tela, né? Que aí já vai contemplar qualquer acesso alterado, os que já existiam e que não foram alterados e qualquer coisa nova que tenha sido criada, uma rotina a mais que esteja aparecendo ali naquela lista, tá? E vai rodar cada um através desse for, todos os acessos, e vai inserir essas informações lá no banco. Então é a mesma coisa que ele tinha feito antes, tá? Para a inclusão. Que na verdade eu estou excluindo os acessos e reincluindo os acessos corrigidos, tá? Se der certo, aí ele vai aparecer usuário alterado com sucesso e caso contrário e aí ele vai carregar de novo, mostra usuários, vai carregar de novo aquela tela, né? Aquele vetor inicial. Então, vai ter usuário alterado com sucesso na mensagem, na tela, título da tela, alteração de usuário, recarrega o vetor e retorna o L resultado, informando, portanto, que conseguiu fazer. Então, aqui no botão ação, na hora que ele terminar essa execução, ele vai estar colocando no L resultado aqui se conseguiu ou não fazer a alteração. Uma vez que conseguiu fazer a alteração, ele já vai fechar a tela usuário, como foi feito aqui, e vai voltar para aquela lista de usuários cujas informações foram atualizadas por aquela função mostra usuário. Tá? Então, com isso a gente completa o ciclo. Desse jeito a gente já tem toda a alteração de usuário feita e gravada. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos compilar e testar. Então, compilando aqui o sistema. Aqui compilou, vamos entrar no sistema. Vamos lá, úteis, usuários. Temos aqui os nossos usuários cadastrados até o momento. Você está dizendo aqui que foi, por exemplo, a Amélia, foi aquela última que a gente incluiu. Ela não é administradora, não está bloqueada, não está excluída. Se a gente consultar, a gente tem esses acessos. Na tela de acesso tem o sim, sim, sim e não e não. Tá?
Vamos fazer o seguinte. Vamos alterar. Clicamos no botão alteração, já está aqui título. Alteração, o nome do usuário está em cinza, você não consegue alterar. Você pode alterar a senha. Vou colocar aqui na rotina 2, vou fazer a alteração aqui, tá? Vou colocar aqui sim consulta, sim inclusão e não para o resto. Tá, então sim, sim, não, não, não. E só para a gente ver que nessa parte daqui também, na parte geral também foi alterado, eu vou marcar aqui como bloqueado, só para a gente ter isso daqui já aparecendo. E vamos salvar. Deu um erro aqui. Espera usuário, linha 162. Faltou alguma string. Vamos lá. A nossa função de alteração do usuário, linha 162 na consulta. Sim. É que aqui, como eu estou pegando já nessa rotina daqui, eu já estou trazendo aqui, nesse caso, eu trouxe ele já como string, quando eu trouxe ele de lá da opção. Isso é um detalhe que você precisa prestar atenção, tá? Eu não prestei atenção aqui, deu erro, tá? Eu não tinha, eu tinha trazido ele já como string no parâmetro, então por isso ele deu esse erro. Vamos compilar de novo, porque da outra vez lá nesse insert aqui de cima, eu estou obtendo essa informação do banco de dados, e no banco de dados ele vem como número, ele vem como número inteiro. Tá? Por isso que aqui eu precisei transformar em string. Lá eu estou trazendo direto do conteúdo da tela, e o conteúdo da tela ele vem como string já. Então eu passo no parâmetro como string. Tá? Então vamos lá, vamos compilar de novo. Então já compilou, vamos dar uma olhada agora se funcionou certo. Entrando no sistema. Usuários. Vamos na nossa. Nossa, apesar disso, ele gravou bloqueado como sim. Porque o erro aconteceu na hora de fazer a alteração. Então, essa parte daqui do bloqueado ele já gravou como sim, porque ele grava primeiro essa alteração e depois ele vai limpar o acesso. Vocês estão vendo que aqui, como o erro aconteceu na reinclusão do acesso, o que aconteceu? Todos os acessos dela foram retirados. Tá? Porque é aquela coisa que eu falei. Ele foi lá, não achou os acessos, porque ele não conseguiu incluir por causa do erro que aconteceu. Ele já tinha feito o delete, então ele já tinha retirado os acessos. Aí ele foi fazer a inclusão dos acessos e aí apareceu o erro. Então vamos lá, vamos agora fazer uma alteração fornecendo os acessos. Os 3 primeiros como sim. Na rotina 2 vou colocar os 2 como sim e o resto como não. Vocês desculpem o barulho fora da vizinhança, não sei se está dando para ouvir no vídeo, mas é porque vizinho, sabe como é, né? A gente não tem controle sobre isso. E vamos salvar. Usuário alterado com sucesso. Nossa alteração, que isso aqui, tá? E vamos consultar agora como é que ficou a Amélia. Vocês veem que tem alteração aqui. O teste de usuário está com os 3 sim e os 2 não. A rotina 2 está como sim, sim e o resto como não. Está bloqueado. Podemos voltar. Então funcionou perfeitamente o que a gente queria. Tá? Então a gente conseguiu fazer nesse vídeo a gravação das alterações que a gente fez no cadastro do usuário. Portanto, nosso exemplo de alteração do CRUD, inclusive com essa questão de grid, né? Tendo na tela grids também. Quando é uma tela mais simples, que não tem nem o grid, é mais fácil ainda, porque você não tem essa varredura como é feito depois na tabela de acesso. Mas, então aqui já está até mais completo, né? Tanto para inclusão quanto para alteração. Tá?
E no próximo vídeo a gente vai fazer a exclusão. Lembrando que a exclusão no nosso caso, a gente não vai estar usando o delete, tá? Porque a gente colocou como premissa que o usuário, no cadastro de usuários, ele nunca vai ser excluído, ele vai ser marcado para exclusão. De tal forma que se você excluiu, você pode fazer com que ele volte com os mesmos direitos de antes. Isso é útil quando você tem uma rotatividade muito grande na empresa ou quando você tem muito trabalho temporário sendo contratado. Então você sabe, você tem na sua empresa, por exemplo, um caso, um setor que tem que fazer um determinado serviço e para isso sempre contrata temporários. E você já tem uma lista de temporários que você está sempre contratando, você não tem que ficar sempre recadastrando aqueles temporários. Você pode simplesmente reativar ele. E além disso, o que é o motivo principal para você não excluir definitivamente um usuário, é que você vai ter a questão do histórico nas operações feitas. Então você não vai perder histórico, porque você vai sempre ter aquela referência de quem fez quando você grava em alguma operação, quem fez aquela operação. Se você, porque tem operações que a gente gosta de deixar gravado, como por exemplo uma inclusão de pedido, ou uma alteração de pedido, ou mesmo uma inclusão de um cliente e coisas assim. Então você pode manter esse histórico porque você não excluiu o usuário que fez. Então por isso a gente, por padrão, na exclusão nós não vamos excluir o usuário, a gente não vai dar um delete, a gente vai dar um update naquele campo de exclusão, tá? Embora seja uma coisa bem simples, a gente vai fazer o vídeo, um próximo vídeo com relação a isso, tá ok? Então, por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixem os seus comentários, dúvidas, sugestões. Pode deixar o seu like também, que ajuda bastante o canal. E se vocês não são inscritos ainda, por favor, se inscrevam no canal se tiverem interesse em continuar recebendo mais informações como essas. Tá? Não esqueça de compartilhar também com os amigos, caso tenham achado interessante esse vídeo. Tá ok? É isso, obrigado por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.